Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, baseado no Evangelho de João. E nós estamos estudando, meditando neste Evangelho, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós estamos hoje, então, finalizando Jesus na festa dos tabernáculos. Então, é o fim da festa, mas ainda existe um burburinho. E nós vamos, então, meditar dos versículos 40 ao versículo 52. O povo ainda está dividido a respeito de quem é Jesus. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: "Este é verdadeiramente o profeta?" Outros diziam: "Ele é o Cristo?" Outros, porém, perguntavam: "Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi?" Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. As autoridades não creram também. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" E eles responderam: "Jamais alguém falou como este homem." Os fariseus disseram aos guardas: "Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum de vocês creu nele? Mas este povo de nada sabe da lei. É maldito." Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: "Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez?" E eles responderam: "Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta." Assim, a opinião dividida a respeito de Jesus. Então, alguns ouviram e agora estavam convencidos de que Jesus era o profeta de quem Moisés falara, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18. Outros estavam dispostos a reconhecer Jesus, que ele era o Cristo, o Messias enviado. Mas alguns pensaram que isso era impossível. Acreditavam que Jesus viera de Nazaré, na Galileia, e não havia profecia nenhuma no Antigo Testamento sobre o fato de que o Cristo viria da Galileia. Esses judeus estavam certos em crer que o Cristo viria da aldeia de Belém e seria um descendente de Davi. Mas se eles se dessem ao trabalho de investigar, descobririam que Jesus nascera em Belém e que era da descendência direta de Davi através de Maria. Por causa dessa divergência de opiniões e por causa da sua ignorância em geral, houve uma dissensão entre o povo por causa do Cristo. E até hoje é assim. Homens e mulheres se dividem por causa de Jesus Cristo. Alguns dizem que ele foi simplesmente um homem como nós. Outros estão dispostos a admitir que ele foi o maior homem que já viveu. Mas aqueles que confiam na palavra de Deus sabem que Cristo é sobre todos. Deus bendito para todo o sempre. No versículo 44, ainda se esforçavam eles para prender o Senhor Jesus, mas ninguém teve sucesso em prendê-lo. Enquanto uma pessoa está andando na vontade de Deus, não há poder na terra que possa impedi-la, até que o vosso serviço termine. A hora do Senhor ainda não chegara, por isso os homens foram incapazes de feri-lo. Agora os fariseus e os principais sacerdotes enviaram guardas para prender Jesus, e os guardas voltaram, mas não trouxeram o Senhor Jesus com eles. Os principais sacerdotes e fariseus estavam então zangados e perguntaram por que não o trouxeram. Aqui temos uma ilustração de como homens pecadores
foram compelidos a falar bem do Salvador, ainda que eles mesmos não o aceitassem. Suas palavras notáveis foram: jamais alguém falou como este homem. Sem dúvida, esses guardas ouviram muitos homens bons no seu trabalho, mas jamais ouviram alguém falar com tanta autoridade, graça e sabedoria como o nosso Senhor Jesus. Então, num esforço para intimidar os guardas, os fariseus os acusaram de ter sido enganados por Jesus. Eles lembraram aos guardas que nenhum das autoridades da nação judaica creu nele. Que argumento horrível! Foi para sua vergonha que os líderes da nação judaica falharam em reconhecer o Messias quando ele veio. Esses fariseus não apenas não estavam dispostos a crer no Senhor Jesus, como também aqui é óbvio que não queriam que outros crescem nele. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Muitos que não querem ser salvos também fazem tudo para impedir que seus parentes e amigos sejam salvos. Aqui os fariseus falavam da multidão do povo judeu como ignorantes e seu argumento era que se o povo comum soubesse alguma coisa a respeito das Escrituras, saberia que Jesus não era o Messias. Os fariseus não podiam estar mais errados. Nessa altura, Nicodemos fala com ele. Foi ele que fora à noite falar com Jesus. Que aprendera que precisava nascer de novo. Parece que Nicodemos realmente já confiara no Senhor Jesus Cristo e fora salvo. Aqui, então, ele dá um passo à frente entre os líderes dos judeus para dizer uma palavra acerca do Senhor. Aqui Nicodemos quis dizer que os judeus não foram justos com Jesus. A lei judaica não julgava um homem sem primeiro ouvir o seu argumento. Mesmo assim, era exatamente isso que os líderes judeus estavam fazendo naquele momento. Será que tinham medo dos fatos? A resposta é óbvia, claro que tinha. Agora os líderes se viram contra um dos seus do grupo, isto é, contra Nicodemos. Eles lhe perguntam com zombaria se ele também era um dos seguidores de Jesus da Galileia. Será que ele não sabia que o Antigo Testamento jamais falara de algum profeta da Galileia? Aqui é claro que os líderes mostraram a sua ignorância. Será que nunca leram sobre o profeta Jonas? Ele veio da Galileia. Chegamos ao fim da festa, então, dos tabernáculos. Os homens estavam voltando para os seus lares. Alguns deles encontraram o Salvador face a face e confiaram nele. Mas a maioria o havia rejeitado. E os líderes do povo judeu estavam mais determinados do que nunca a eliminá-lo, pois consideravam-no uma ameaça à sua religião e ao seu estilo de vida. Fechamos aqui a nossa meditação no capítulo 7 do Evangelho de João. E amanhã nós vamos entrar então no capítulo 8, falando sobre a mulher pega em adultério. Medite nisso. Lembre, nós sabemos que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado. A palavra de Deus condena o homem com dois pensamentos, de pensamento dobro. Tenha em sua mente e também em seu coração que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Não tenha a sua mente dividida a respeito de Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!